Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez à disciplina Repositório de Objetos de Aprendizagem e Elaboração de Material Didático Digital. Eu sou a professora Adriana Figueiredo, quero dizer mais uma vez que é um prazer dividir essa disciplina com você e espero que você esteja bastante atento aí a tudo que temos discutido ao longo das nossas aulas, que você esteja realmente lendo os textos, explorando os vídeos, para que você possa entender todo esse percurso até chegar à produção de um material didático digital. Chegamos à nossa unidade 2, eu quero fazer uma retomada aqui para que você relembre os nossos propósitos dessa unidade. Então, dentro desta unidade, nós vamos estudar as especificidades do livro didático impresso, do livro didático digital, pensando nas funções, permanências e transformações desses recursos no contexto da educação básica. Então, nós vamos explorar o PNLD digital, objetos educacionais incorporados aos livros didáticos, as potencialidades e os limites de todos esses contextos. E, mais uma vez, é muito importante, né, que você se atente pensando especificamente no contexto dessa unidade 2, que o nosso objetivo não é contrapor e colocar em xeque a questão do livro impresso e do livro digital. Nosso objetivo, de fato, é entender as potencialidades, entender as limitações de cada um desse formato, pensando que precisamos sempre levar em consideração cada contexto, cada objetivo de aprendizagem e pensar na intencionalidade pedagógica, né? Porque quando a intencionalidade pedagógica ela está inserida ali naquele contexto, não tem como você fazer uma opção errada. Aí o seu papel se torna tranquilo. Então, dentro desse contexto da nossa unidade 2, acompanhe lá comigo para relembrar os nossos recursos. Nós temos 3 textos que vão tratar, né, são leituras bastante significativas que vão discutir o livro didático como tecnologia, vão levar também para esse contexto os objetos educacionais digitais, pensando no Plano Nacional do Livro e do Material Didático. Então, textos que são significativos e que vão, de fato, colocar você diante de todo esse contexto. Importantíssimo que você acesse, que você leia, para entender o processo e o progresso da nossa disciplina. Ainda como recursos, temos a nossa videoaula, que é a sua base, que nós vamos discutir os conceitos fundamentais desses formatos, do livro didático impresso e digital, e também você vai ter aí um vídeo do PNLD digital ensinando aí como utilizar os materiais que são disponibilizados dentro dessa plataforma digital. Para começar, então, a discutir, a pensar em todo esse contexto, eu quero que você faça uma reflexão aqui comigo. Olha lá. Quando um professor escolhe um livro didático, o que realmente ele está escolhendo? Apenas um material? Apenas uma metodologia? Uma concepção de ensino? Uma forma de organizar a aprendizagem? Na realidade, é tudo isso junto e misturado, vamos pensar assim. E a nossa responsabilidade, ela se torna muito grande diante desse contexto. Escolher um livro didático é escolher uma tecnologia, seja ele impresso ou seja ele digital, é escolher uma tecnologia educacional. E quando nós pensamos no livro didático, temos que entender que é sim, talvez o recurso mais usado dentro dos contextos das escolas, principalmente das escolas públicas. Então, como que essa escolha lá precisa ser feita? O que precisa ser levado em consideração? Existem muitos processos, muitos caminhos. É importante que a gente entenda as limitações, entenda as possibilidades de cada um desses formatos. Então, dentro desse contexto, vamos só passar aqui e lembrar um pouco da história do livro didático ao longo do tempo. Então, nós temos ali algumas questões, olha lá. Lá no século XIX, a gente tem um modelo que vem importado, né, uso de materiais trazidos de fora, com foco em narrativas universais, europeias. Depois, no século XX, nós vamos ter nacionalismo e memória, o livro passa a servir à construção da identidade nacional. Nos anos 60 e 80, a gente já tem um pouquinho de controle, de substituição, é um período que é marcado, né, por algumas questões políticas. Na atualidade, o livro se torna uma fonte de pesquisa ativa e o futuro nos coloca, né, diante desse hibridismo digital. E eu quero que você preste atenção nessa colocação aí. A transição do livro didático como instrumento de memorização para uma ferramenta de pesquisa crítica
mediada pela tecnologia. O livro didático, de uma certa forma, ele acompanha e perpassa aí toda a história mundial, a história de evolução educacional. Então, o livro também passa por esse contexto, por esse cenário. Ele vai se transformando, algumas questões vão sendo mantidas, outras vão sendo modificadas em função das necessidades que aparecem no contexto educacional. Nós estamos falando de um contexto que é histórico, que é social, e o livro, ele também está atrelado aí a essa condição. E eu quero contrapor com você esses dois pontos. Pensar no livro didático impresso e depois no livro didático digital. Quando nós pensamos no livro didático impresso, então nós temos como características. É um material físico que permite uma leitura linear, é de fácil consulta, tem autonomia em relação à internet e é amplamente utilizado nas escolas. Quais seriam as potencialidades? Planejamento estruturado, estabilidade do material e facilidade do registro. Então, vamos pensar o seguinte, o livro didático impresso, ele nos coloca diante dessa questão, dessa linearidade. É lógico que o professor ele pode fazer opção, mas geralmente quando nós usamos no contexto da sala de aula um livro impresso, nós de fato estamos ali e seguimos o que aquele livro propõe, né? Até mesmo para estabelecer uma organização junto aos alunos. Existe sim essa independência em relação à internet, aos problemas advindos aí às vezes das tecnologias, existem potencialidades, mas às vezes nós podemos nos deparar com algumas limitações se nós pararmos para pensar no livro didático impresso apenas, né, como o nosso grande suporte. Então, eu vou me fazer valer única e exclusivamente desse livro. Será que isso seria uma boa, pensando no contexto da sala de aula? E o livro didático digital? Olha lá. Então, como características? Multimodalidade, a hipertextualidade, interatividade, integração de mídias, atualização constante, potencialidades. Nós vamos ter diferentes linguagens ali, proporcionar uma aprendizagem ativa, uma personalização, possibilidade de acessibilidade. E aqui é muito importante a gente parar para pensar no seguinte, o livro didático digital, ele não pode ser apenas uma versão digital do livro impresso. Então, digitalizar, transformar o livro em PDF, não significa que eu estou diante de um material didático digital, que é interativo e que tem todas essas características e potencialidades. Então, quando eu analiso um livro didático digital, eu preciso pensar em todos esses contextos, eu estou agregando condições e situações àquilo que eu já tenho no material didático impresso, tudo bem? Importante entender isso. Então, não basta digitalizar, transformar em PDF para que eu tenha um material, um livro didático digital que seja coerente, que seja significativo. Então, acompanhe comigo aqui nesse quadro quais são os contrapontos que nós podemos colocar ali quando pensamos no livro impresso e quando pensamos no livro digital. Então, o livro impresso, ele me faz pensar uma leitura linear, enquanto o livro digital me permite essa navegação hipertextual. No livro impresso, eu vou ter texto e imagens, no digital, eu vou ter outros recursos multimídia. No livro impresso, eu vou ter um material estático e no digital, eu vou ter recursos interativos. No impresso, uma atualização que é periódica e no digital, atualizações frequentes. No impresso, eu vou ter uso predominantemente individual e no digital, eu posso ter diferentes formas de interação. E essas diferenças, é muito importante que você entenda isso, essas diferenças não significam que um vai substituir o outro, que eu só posso usar o livro impresso ou só o livro digital. Mais uma vez, é importante que você pare para pensar e analise o seguinte, em se tratando de material didático, né, de recurso educacional, eu preciso ter uma intencionalidade pedagógica, eu preciso estar atrelado às habilidades que precisam ser desenvolvidas, às competências, eu preciso pensar em todo o contexto educativo para entender de que forma o uso de um ou de outro vai ser realmente efetivo e realmente significativo no contexto da sala de aula. Esse é um ponto importante que a gente não pode perder de vista em momento nenhum, ok? Seguindo, então,
Como é que funciona o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD? Então, o PNLD, esse programa, ele tem como objetivo avaliar as obras, selecionar materiais, distribuir livros às escolas públicas e garantir qualidade pedagógica. Olha só, então essa distribuição, esse Plano Nacional do Livro e do Material Didático, ele de uma certa forma nos dá e nos mostra o caminho para que nós possamos chegar a um livro que já foi analisado, que já teve ali um olhar crítico sobre a sua estrutura, sobre todas as questões que acompanham, que fazem parte daquele material. Por isso que se torna mais seguro o acesso, né, a aquisição do livro, se ele já estiver inserido dentro desse contexto. E como uma proposta que vem agregar ao PNLD, nós temos o PNLD digital. Então, além das obras impressas, esse programa passou a disponibilizar livros digitais, objetos digitais, vídeos, animações, atividades interativas, materiais multimídias. Então, o que nós temos aqui? Com a ampliação desse programa do PNLD, se transformando aí, nós temos o PNLD digital, que acaba agregando outros elementos a esses materiais didáticos que vão ser disponibilizados dentro do contexto da educação pública. E olha que interessante, é pensar em algo que vem para agregar no contexto educativo. Então, nós vamos ter acesso a outros elementos que de uma certa forma vão tornar aí o contexto da sala de aula mais significativo, que vão tornar o contexto da sala de aula mais amplo, dando a possibilidade ao professor de explorar outros recursos além do livro didático impresso. O próprio livro didático impresso vai se transformar em um material que vai oferecer mais subsídios para o contexto da sala de aula. Isso é que é importante pararmos aí para pensar. E aí, nesse cenário, entram os objetos educacionais digitais, que são os recursos educacionais que precisam, de uma certa forma, nos levar aí a analisar todo o contexto do livro didático. Então, eles vão ampliar as possibilidades de aprendizagem. Então, nós temos ali vídeos, podcasts, videocasts, infográficos, animações, quizzes, simuladores e hiperlinks. E é muito importante que você pare para entender que esses objetos educacionais, eles não substituem o livro didático, seja o livro didático impresso, o livro didático digital. Eles vêm agregar a esse contexto. O objetivo é sempre pensar em outras possibilidades naquilo que possa, de uma certa forma, ampliar o acesso do nosso aluno a uma aprendizagem que seja significativa. Então, se eu quero que meu aluno participe da construção do conhecimento, ele precisa ter acesso a todas essas possibilidades. Isso é extremamente importante e precisa ser considerado aí quando nós analisamos o livro didático impresso, o livro didático digital e os objetos educacionais digitais, ok? Então, reflita aqui comigo, pensando em todo esse contexto. Mais recursos significam melhor aprendizagem? Vou repetir, olha lá. Mais recursos significam melhor aprendizagem? Os recursos educacionais digitais precisam estar articulados aos objetos de aprendizagem, ao planejamento docente, às necessidades dos estudantes. Muito importante, eu vou frisar ao longo aqui das nossas discussões, vamos falar sempre sobre isso. O fato de eu levar um vídeo, de eu levar uma simulação, de eu levar um quiz para o contexto da sala de aula, isso não garante que a aprendizagem ela vai ser significativa e que ela de fato vai atender às necessidades dos alunos. O que garante uma aprendizagem consistente, coerente e condizente com as necessidades dos alunos é de fato a integração de todos esses elementos e o objetivo pedagógico sendo colocado como foco para qualquer uma dessas escolhas. Tudo bem? Muito importante pensar nisso tudo. Então, diante dessa condição, o que analisar em um livro didático digital? Eu preciso considerar a organização pedagógica, a clareza dos objetivos, a qualidade dos objetos digitais, a possibilidade de navegabilidade, de acessibilidade e de integração entre o impresso e o digital. E aqui é que
nós chegamos em um ponto extremamente importante. Olha só, nós estamos falando de integração entre o impresso e o digital, porque nós estamos falando dessa articulação entre todos esses elementos, entre todos esses contextos. Então, se eu tenho o livro impresso, esse livro impresso me possibilita o acesso a um livro digital, e esse livro digital ele traz novas possibilidades, ele agrega objetos educacionais, ele agrega recursos, é lógico que o contexto de aprendizagem ele vai ser muito mais significativo e vai ser muito mais amplo. E esse é o ponto que a gente não pode perder de vista em momento nenhum. Eu estou ampliando as possibilidades. E para estabelecer esse contexto, para chegar a essa integração de recursos, de tecnologias, eu preciso de fato pensar em critérios de análise. O que eu preciso levar em conta para a escolha do livro didático digital? Olha lá. Esse livro ele promove interação, ele favorece a autonomia, ele apresenta recursos acessíveis, ele integra diferentes linguagens, ele dialoga com a Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso documento norteador, ele estimula práticas significativas. Esses critérios, na realidade, eles ajudam o professor a tomar a decisão se aquele livro didático digital, de fato, ele atende às necessidades que precisam ser ali sanadas dentro do contexto educacional. Eu não posso perder nenhum desses questionamentos de vista no momento em que eu estou fazendo essa seleção. E aí eu quero mostrar para você aqui duas condições, como é que funciona e como é que você vai ter acesso a esse PNLD digital. Olha lá. Então, nós temos o Programa Nacional do Livro e do Material Didático e dentro desse programa o PNLD digital, que você vai acessar, você tem aqui depois, vai poder acessar aí pelo link, vai entrar com o Gov, E você sendo professor da rede pública, você vai ter acesso a muitas outras evidências dentro desse projeto. Esse portal lhe permite que professores consultem obras, que os professores vejam materiais complementares. Então, se você é um professor dentro do contexto da educação pública e tem também essa possibilidade de acesso integral à plataforma, você vai conhecer todas as possibilidades ali dentro, O que está sendo agregado, quais são os contextos que podem ser explorados. E outra plataforma importante também é o MEC Livros, e aqui nós temos paradidáticos disponíveis em formato digital. Então, eu coloquei aí uma imagenzinha para que você veja, olha quantos livros significativos que podem ser explorados dentro desse formato digital. E isso, com certeza, amplia as possibilidades de trabalho dentro do contexto da sala de aula. Foque nessas possibilidades e pense nesse conhecimento. Quando eu tenho acesso a esses recursos digitais, eu estou ampliando as condições de aplicação da aprendizagem e transformando, buscando meios para que essa aprendizagem ela seja realmente significativa. O processo de ensino e de aprendizagem seja realmente significativo. Então, dentro desse contexto, o papel do professor. Qual é? Nem o livro impresso, nem o livro digital substituem a mediação docente. Cabe ao professor selecionar, adaptar, contextualizar, integrar recursos e promover aprendizagens que sejam significativas. Independentemente do suporte usado, do recurso usado, se você vai trabalhar com o livro impresso, com o livro digital, independentemente do recurso, da tecnologia educacional, o papel do professor ele é extremamente significativo. O professor precisa realmente atuar como mediador, o professor precisa atuar com um olhar crítico para que ele possa, de fato, entender todo esse processo e perceber, para que a aprendizagem seja significativa, do que é que eu preciso me apropriar e de que forma eu preciso absorver todas essas possibilidades para transformar o meu contexto da sala de aula em um contexto em que haja a construção do conhecimento e que o meu aluno participe dessa construção de forma ativa, o meu aluno sendo realmente um protagonista. Pense nisso.